estamos de volta agora para destacar o momento literário do programa. E hoje eu vou sugerir uma leitura muito bacana de um livro de um mestre da comunicação, do jornalismo esportivo, Armando Nogueira, A Ginga e o Jogo. São as melhores crônicas que o Armando Nogueira escreveu na sua carreira jornalística. Aliás, tem umas aqui fantásticas, Minoso. Sugiro, você que gosta, então os meninos aí também do jornalismo que gostam, aqui uma sugestão, um livro muito bacana. Para mim, um dos melhores textos do jornalismo esportivo do Brasil. Está aí, A Ginga e o Jogo, de Armando Nogueira. Bom, e terá início neste final de semana a 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E a abertura será no dia 4 de setembro, lá em Caçador. Mas já neste fim de semana, nós teremos as disputas da natação e do remo, que serão realizadas na Grande Florianópolis. Para falar do remo do Clube Náutico América de Blumenau, está com a gente um dos principais atletas do remo catarinense, Roque Ricardo Zimmermann, meu amigo, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Cláudio. Pois é, Roque, mais uma vez os Jogos Abertos aí, o remo é uma das modalidades que nem sempre estão na cidade sede pela dificuldade de se encontrar uma raia adequada para a realização da competição. Para você, remador, é bom competir lá em Florianópolis, uma raia muito boa por sinal, ou você gostaria de estar lá em Caçador junto com a delegação blumenauense? Bom, boa noite, Cláudio, boa noite, Minoso. Bom, a gente já está acostumado a remar lá em Florianópolis, né? Então acaba sendo elas por elas, mas claro, em Florianópolis é a casa do nosso maior adversário, que é Florianópolis, então acaba sendo uma vantagem para eles, porque eles estão treinando diariamente lá, né? Mas para quem tem mais experiência, assim, não tem tanto problema, mas mais para os novos, que a gente tem a categoria de base indo também, eles vão sentir um pouquinho pelo fato que existe marola, vento, né? Então precisa uma certa experiência para se comportar bem na competição. Mas por que a competição? Porque em 2012, inclusive, Blumenau conquistou o título do remo lá, aliás. Sim, nosso primeiro título no remo. Isso. Justamente em Caçador, nos Jogos Abertos em Caçador. O que houve que a raia lá não pôde ser utilizada dessa vez? Então, foi um acordo entre a federação e a FESPORT, né, que era melhor ser colocado a raia em Florianópolis. Então foi decidido isso e então esse ano, como o ano passado também, foi em Florianópolis, né? Então ano passado foi em Lages também, só que lá não tinha um rio suficiente então, da largura, né, que precisa das provas, e aí foi em Florianópolis. Daí esse ano teve a represa lá, mas eles definiram numa reunião lá entre Federação e FESPORT transferir para Florianópolis. Assim como vai ser a natação também. A natação, outra modalidade que abre os Jogos Abertos, fora da cidade sede de Caçador. Caçador não tem uma piscina térmica e não tem uma piscina com as metragens oficiais para se disputar uma competição, infelizmente. Agora, eu me lembro muito bem, não da data, mas acho que foi em 1991, Jogos Abertos de Chapecó, e o remo foi disputado na represa, bem no interior. E aí um fato histórico, chegava a telefonia celular em Santa Catarina e eu fui com o pessoal da Telesc para fazer um teste, transmitir a prova de remo lá. Estivemos juntos naqueles Jogos Abertos, eu lembro. E lá eu fiz o teste do telefone celular, se funcionasse, funcionou, o saudoso Rodolfo Sestrain transmitiria a prova contra o relógio, aquela prova demorada do ciclismo. Né? Certo. Então, me marcou o remo de tantas modalidades que eu transmiti, porque foi talvez a primeira transmissão pelo telefone celular que foi feita, foi lá em Chapecó, naquela represa, bem lá no interior. Agora, Roque, o remo de Blumenau, para esses Jogos Abertos, o fato agora da competição ser lá em Florianópolis aumenta ainda mais o favoritismo da equipe da capital, ou o Blumenau tem condições de ir lá e tentar... Florianópolis sempre é o grande favorito pelo fato deles terem 3 clubes lá, então eles conseguem fazer uma seleção melhor, né? Então aqui a gente só tem um clube em Blumenau, acaba sendo mais reduzido a questão dos atletas, né? A gente sempre está brigando com eles, junto com eles, algumas etapas a gente já foi campeão, né? 2012, como a gente mencionou, foi a primeira vez. Em Itajaí também a gente ganhou. Então, Florianópolis ainda é o favorito. E eles continuam ainda sendo mais favoritos competindo em casa, né? Então eles podem administrar melhor lá a competição. É uma competição, Roque, nos Jogos Abertos, da modalidade de remo só para homens ainda? Não, a gente tem esse ano, igual ao ano passado, uma prova feminino, que é um barco individual, mas ainda está em demonstração pelo fato de não ter o número mínimo. Ainda, né? O número mínimo de municípios, né? Então, esse ano já vai ser mais do que ano passado,
mas a gente está querendo evoluir cada vez mais para mais mulheres participando na modalidade, que a gente já está com uma equipe legal aqui no clube. E, quem sabe, futuramente colocar o remo feminino também nos Jogos Abertos. Enquanto a gente roda algumas imagens suas aí, remando por Blumenau e também pela seleção brasileira, quais das provas que você vai realizar nos Jogos Abertos, Roque? No masculino existem 5 provas e dessas 5 eu vou participar de 4, né? Então quase todas. Mas é tudo feito estratégia para a gente conseguir o maior resultado possível, né, de pontuação, né? Então eu só não vou remar a prova individual, que até muitos anos eu fui campeão estadual, mas esse ano a gente abriu mão para tentar focar em outros barcos para a gente conseguir mais pontuações, né? Então é tudo jogo também de estratégia entre as equipes para a gente trazer o caneco, quem sabe, né? Quem é o favorito? Florianópolis. E a equipe B de Florianópolis também é muito forte. Vai competir por quem esse ano? Eu não sei ainda. Ano passado foi por Criciúma. Esse ano eu ainda não sei. Mas a gente sempre fica preocupado também por eles. Então a gente está na briga ali de segundo lugar junto com eles. Então. A gente viu aí fotos suas na seleção brasileira. Como é que está essa sua trajetória na seleção brasileira? Algum campeonato importante, Roque? Então, até ano passado eu participei de competições visando, né, a seleção brasileira. A partir desse ano eu fiz um curso de treinador, Academia Brasileira de Treinadores. Então eu foquei mais também na parte técnica do clube, né, que é a categoria de base do clube. Então eu estou conciliando ainda o treinamento e como treinador, né? Então eu estou focando ainda em campeonatos brasileiros, Jogos Abertos. Esse é o meu foco e esse ano ainda não é mais a seleção, né? Mas a gente vai mudando de foco, mas cada vez melhorar o remo blumenauense. Daqui a pouco a gente volta a falar de remo, de Jogos Abertos, mas também vamos destacar o esporte de Blumenau no último final de semana. Começamos com a vitória da equipe masculina de voleibol lá do Barão do Rio Branco, da PAN, que derrotou São José por 3-0 e conquistou o título estadual masculino adulto. Mas veja os outros resultados deste final de semana. Jogando em casa no ginásio da FURB, o Blue Volley não conseguiu superar o time de Chapecó. Perdeu por 3-1 e ficou com o vice-campeonato catarinense adulto feminino. Já o Punhobol do Guarani está classificado para a fase final do Campeonato Brasileiro, que será realizada em Blumenau no final do mês de setembro. A equipe de ciclismo de Blumenau foi destaque da terceira etapa do desafio Vale Europeu das Estações. A competição foi disputada em Apiúna e Marcelo Moser, o Pinguim, foi o vice-campeão geral. E os motores roncaram para a sétima etapa do campeonato do Kart Clube Blumenau, realizada no kartódromo Yascurra. Na categoria Master, o vencedor foi o piloto Newton Leitenberger. Mas a liderança do campeonato continua com Eduardo Bona, líder na classificação geral com 108 pontos. Na categoria Light, o campeão foi o piloto e jornalista Fabrício Wolff, que com a vitória recuperou a liderança da categoria com 109 pontos, 4 a mais que Guilherme Puerari. A próxima etapa será realizada no dia 22 de setembro, em Ascurra. Vilmar Minosso, nós também tivemos basquete, futsal, os resultados foram bons para Blumenau? Olha, o futsal jogou lá em Campo Mourão, participou da Liga Sul, venceu o Paranaguá no final de semana por 7-1. Tinha empatado com o Pato, tinha ganho a outra partida, mas terminou em segundo. Então a equipe de Pato Branco ficou com o título e Blumenau com o vice-campeonato. Pato Branco, inclusive, disputa a Copa Brasil de Futsal. No basquete masculino, no sábado, a equipe de Blumenau, a PAB, venceu o Concórdia 88-57 e agora já na quinta-feira começa o retorno. O Blumenau vai jogar lá com o Joinville, sempre um adversário difícil no basquete masculino, Joinville. Um clássico. Bom, e como você mencionou, também teremos início nesse final de semana a disputa da natação nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que serão realizadas no Centro Esportivo Aquático da Unisul, em Palhoça. É um grande centro aquático, torcendo aí uma grande conquista da natação blumenauense. Roque, além do remo nos Jogos Abertos, quem é a equipe toda que vai lá, os remadores? Já está definida a escalação? Sim, já está definida. A gente também está vindo também com uma equipe de base,
representando outros municípios, então isso já vai ganhando experiência para futuramente entrar na equipe de Blumenau também. E nós tivemos um grande evento no último sábado também no Clube Náutico América com o batizado de alguns barcos, né? Isso. E o seu pai, para quem não sabe, né, o Roque é filho do meu grande amigo Walfert Zimmermann, o índio que praticamente aí por muitos anos, né, e continua segurando aí o remo blumenauense. Aliás, eu comecei a fazer reportagens do remo e me apaixonar pelo remo em Blumenau, graças ao seu pai, que ia lá na televisão, vamos lá fazer a matéria. E aí a gente pegava aquele barquinho azul, que eu não sei se ainda existe. Sim, existe ainda. E íamos para dentro do rio Itajaí-Açu fazer as reportagens, onde que o Roque ainda criança, mas já estava ali remando. Mande um abraço para o seu pai, mas ele foi homenageado também. Sim, foi homenageado com o nome de um barco, do termo de fomento municipal que teve, através de reforma dos barcos. E aí então ele foi eternizado com o nome dele, de um dos barcos que foi reformado. Valeu. Manda um grande abraço para o seu pai, para sua mãe também, né? Muita saudade. Obrigado pela presença, Roque. Tá bom. Sucesso aí nesse final de semana lá na cidade de Florianópolis e que você conquiste grandes resultados, assim como a equipe de Blumenau. Muito obrigado. Minosso, meu amigo, mais um programa Abraço. entregue. Obrigado pela presença. Vamos ver Grêmio e Estudiantes. Para quem é santista, tem o jogo do Santos com o Independiente nesta terça-feira. Na quarta é dia de Flamengo e Cruzeiro e ainda tem o Corinthians contra o Colo-Colo. E o Vasco do nosso amigo Tico acabou Folga no meio de batendo semana. na Chapecoense. Pois é, a Chapecoense voltou para a zona do rebaixamento. Valeu, Minosso. Estamos encerrando então. Tem um jogo do Brasileiro nessa quarta, Atlético e Vasco, jogo atrasado do Brasileiro. O Vasco tem 2 jogos atrasados. Mas enfim, vamos lá então, agora sim, encerrando o programa de hoje. Lembrando que você poderá assistir a reprise na próxima quinta-feira, também às 8h30 da noite, na TV aberta ou pelo aplicativo da FURB TV. Pela internet estamos no canal YouTube. E para fechar, um abraço especial para todos os profissionais de educação física, que no dia 1º de setembro comemoram 20 anos da regulamentação da profissão. Valeu, um forte abraço e até a semana que vem.